Eu quero agora mostrar para vocês uma nova função do V-Ray 5, que é o chamado V-Ray Vision. O V-Ray Vision é um modo de visualização em real time que permite que a gente tenha uma prévia da cena com uma qualidade muito boa e permite que a gente manipule elementos do cenário e tenha um feedback em tempo real. Para acessar o V-Ray Vision, é só clicar nesse botãozinho aqui em cima, chamado Start V-Ray Vision. Ele vai abrir uma janela que pode demorar um pouco para carregar o modelo em função da complexidade da cena, assim como a velocidade do computador de vocês. Depois de um tempinho, eu tenho aqui uma prévia bem interessante do meu cenário. Eu posso colocar essa janela aqui do lado e eu posso ver tanto o meu modelo quanto essa prévia em real time aqui ao mesmo tempo. E a gente pode fazer a manipulação da cena, seja através do próprio modelo aqui do SketchUp. Então, se eu usar aqui o Orbit, ele vai acompanhar essa movimentação. Se eu der um zoom, ele também vai fazer esse zoom para mim. E eu consigo perceber que o V-Ray Vision, apesar de não chegar numa qualidade de render, ele consegue mostrar muitos detalhes e sombras e materiais interessantes em real time. Obviamente, nem sempre o resultado vai ficar exatamente como a gente esperava, mas ele é um instrumento muito interessante, principalmente de apresentação para os clientes. Então, se vocês precisarem mostrar o projeto de vocês, navegar e passear por um espaço de forma que vocês consigam vender melhor a ideia de vocês, o V-Ray Vision é uma ótima opção. A gente pode ainda mover os nossos objetos e a gente vai ter uma resposta em real time de qualquer tipo de manipulação. A gente pode também mexer na própria iluminação. Eu vou fazer um teste, vou acessar aqui os meus controles de Shadows e eu vou mudar aqui a posição do sol e eu vejo que ele automaticamente já atualiza lá no meu V-Ray Vision, o que é bem interessante. E se a gente preferir, a gente pode também controlar a cena direto na janela do V-Ray Vision. A gente dá o zoom com o scroll do mouse. Com o botão da esquerda, a gente dá o Orbit. Então, eu consigo rotacionar minha visualização. E com o botão da direita, se eu pressionar, a gente também consegue dar o zoom in, zoom out. A gente pode alterar o nosso modo de navegação para o modo chamado Flying Mode. E isso permite que a gente use as teclas W, A, S, D para a gente ir para trás, ir para a direita, ir para frente, como se fosse um videogame. E a gente pode apertar a tecla Q para a gente abaixar a nossa visualização e E para levantar. A gente pode também mexer na autoexposição da cena. No caso, ela já vem setada, então se eu quiser eu posso desligar. Quando a gente desliga, a exposição que funciona é a exposição do Asset Editor. Muitas vezes é melhor ligar a própria autoexposição do V-Ray Vision, que vai funcionar melhor quando a gente usa esse recurso. Então eu vou ligar de volta e a gente pode clicar nesse botão aqui de dúvidas que vocês vão ter acesso a uma série de atalhos que vocês podem usar para manipular a cena e também para se movimentar. Se vocês memorizarem esses atalhos, o processo de navegação aqui do V-Ray Vision vai ser bem mais interessante e interativo. No final, a gente pode salvar qualquer imagem que a gente esteja visualizando. Então, eu posso escolher aqui um ângulo específico que eu goste. E quando eu colocar aqui para salvar, a gente basicamente escolhe um local e ele vai tirar como se fosse um print dessa tela, já que ele não precisa renderizar, uma vez que esse é um modo que tenta simular uma renderização. A gente pode ainda fazer alguns ajustes na imagem. Eu posso mexer na exposição, no contraste, na saturação, na temperatura. E com isso a gente consegue chegar a imagens bem interessantes sem ter que ficar esperando muito tempo de renderização. Como eu comentei, essa é uma ferramenta ainda nova do V-Ray, então pode ser que alguns erros aconteçam. E, na minha opinião, ela é mais uma ferramenta de apresentação para um cliente, já que a gente pode agora navegar pelo nosso projeto, mas obviamente a gente abre um pouco mão de uma qualidade final de render.